escolhi um texto de Romanos 12, 1 e 2, e talvez você diga, mas esse texto não tem nada a ver com mãe, não tem nada a ver com mãe nem com pai, tem a ver comigo e com você, servos de Deus. E daqui a pouco nós leremos o texto. A escolha desse texto se deu ao tema, que foi proposto para esta noite, um tema tão desafiador. E por causa do estado atual da sociedade que vivemos, e vivemos dias desafiadores. Vivemos a verdade absoluta sendo confrontada e somos chamados todos os dias a vivermos num padrão sufocante e que tem nos afastado da verdade eterna de Deus, a verdade plena, absoluta, boa e agradável, como é dito nesse texto. Vamos ler o texto de Romanos, apenas o versículo 1 e o versículo 2. Eu peguei a Bíblia do pastor de vocês emprestada. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos, igreja, irmãos e irmãs, um tempo de sociedade em que os ensinamentos que vêm até nós são ensinamentos, muitos deles contrários à palavra de Deus, e também nós não podemos nos esquecer da nossa natureza voltada ao pecado. Nós temos uma natureza voltada e propensa ao pecado, e por isso precisamos dia a dia dar luz à verdade de Cristo em nossos corações. Por isso que eu escolhi o texto de Romanos capítulo 12, que nos chama a uma novidade de vida. A sociedade que vivemos, e não é novidade para ninguém, basta a gente estar com um olhar um pouco mais atento, é uma sociedade que tem fragilizado os homens e masculinizado as mulheres. É uma sociedade que tem colocado o conceito de que a mulher precisa se empoderar. Eu confesso que eu tenho até um calafrios quando eu escuto essa palavra empoderamento. Pense, irmãs e irmãos, nós mulheres, esposas, mães, já recebemos de Deus o maior empoderamento que nós poderíamos receber. E que precisaríamos receber, que é o amor resgatador de Deus pelas nossas vidas. Nós não precisamos mais nos empoderar. Nós não precisamos nos amoldar aos conceitos deste mundo. Nós já fomos empoderadas pelo sacrifício de Cristo na cruz e recebemos o seu amor incondicional pelas nossas vidas. Eu costumo dizer que nós estamos tentando inventar a roda, e a roda já existe. Nós não precisamos, irmãos e irmãs, mães, nesta noite, criarmos conceitos novos, lançarmos novos fundamentos. A mulher precisa resgatar a sua feminilidade. Deus nos criou para sermos amáveis, para cuidar, para sermos sensíveis. Algumas palavras aqui parecem até palavrão. Nesta noite não é possível pensarmos sobre todos os pontos e situações que estão fazendo com a estrutura familiar. Cada vez, pastor, que eu lembrava do tema, eu pensava em mais alguma coisa que poderia ser colocado na reflexão. Eu falei, nós vamos ficar ali várias horas pensando. Não podemos nos esquecer, irmãos, que a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E nós não podemos nos esquecer também que tudo que Deus faz é bom. Acreditamos nisso? Amém? Se nós acreditamos que tudo que Deus faz é bom, nós devemos cuidar da família que Deus nos deu. Nós devemos levar a nossa família aos pés da cruz. A família é um projeto de Deus desde o começo. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso é o texto lá de Gênesis, capítulo 1, 28.
Precisamos urgentemente, homens, mulheres, pai, mãe, filho, voltarmos à essência perfeita de Deus para as nossas vidas. Precisamos voltar à origem da verdade de Cristo. O viver em família é e deve ser para glorificar a Deus. Não existem famílias perfeitas. Não tem. Nenhuma família perfeita. Mas deve existir famílias que buscam o resgatar a essência de Cristo em sua casa. Não é porque as nossas famílias não serão perfeitas nunca que nós vamos desistir de amá-las em oração, em amor, em ternos afetos de cuidado. Cada membro da família tem sua parte em estabelecer a cultura de Deus e do reino de Deus em seu lar. Às vezes, nós dizemos, minha família não está assim, porque meu marido, porque minha esposa, porque meus filhos. Não. Se nós voltarmos à essência da palavra de Deus, nós vamos ver que Cristo, através do apóstolo Paulo, deixou escrito, tanto em Efésios quanto em Colossenses, que cada um de nós temos a nossa participação, vamos assim dizer, no sucesso, no bem-estar da família cristã. Você que é filho, você tem a participação sua no bem-estar da sua família. Você que é mãe, você que é avó, você que faz parte de uma família. Precisamos resgatar a cultura do reino de Deus dentro da nossa casa. E o capítulo 12 de Romanos que lemos, encontramos Paulo dizendo, rogo-vos. Rogar é pedir com insistência, suplicar, implorar, solicitar com empenho. Paulo está rogando aos cristãos um novo viver. Ou seja, deveríamos viver uma vida em que tudo do cristão deve ser adoração espiritual. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. John Piper escreveu que o propósito de toda a vida humana aos olhos de Deus é que Cristo seja tão precioso quanto Ele é. A adoração significa usar nossas mentes, corações e corpos para expressar o valor de Deus e tudo o que Ele representa por nós em Jesus. Ainda, para Piper, o verso 2 de Romanos que lemos, que diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos diz, é a resposta de Paulo sobre como tomamos tudo em nossa vida em uma adoração. Precisamos ser transformados, não apenas no nosso comportamento exterior, não é o que vestimos, ou corrijo, não é só o que vestimos, porque também precisamos cuidar com o que vestimos. Precisamos ser transformados nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Precisamos nos amoldar aos princípios de Deus e não aos conceitos do mundo. Precisamos ser o que já somos. Parece engraçado isso, mas se já somos regenerados em Cristo, se somos salvos para louvor da glória de Deus, se somos resgatados do império das trevas, nós devemos viver nos padrões do Mestre. E aqui nada tem a ver com legalismo religioso, tem a ver com vida plena e abundante em Cristo. Não nos conformarmos com os padrões da sociedade corrompida. Precisamos, irmãos e irmãs, todos nós que estamos aqui, mudarmos. Precisamos ter a mente de Cristo. O que tem ocupado os nossos pensamentos? Precisamos nos interessar pelaquilo que Deus se interessa, que é a transformação das nossas vidas. E Deus é o maior interessado em gerar mudanças e transformação em mim e em você. C.S. Lewis diz, quando o homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Todas as vezes que nós vamos à presença do Senhor, o Senhor traz luz a quem realmente nós somos. A simples e a mais profunda transformação precisa ser feita. É necessário nos moldarmos diariamente à vontade do eterno Deus,
Para isso, se faz necessário nos submetermos a Ele totalmente e constantemente. Não dá, queridos e queridas, para a gente dizer, vou obedecer a Deus nessa parte, e essa parte eu cuido. Deus quer-nos integralmente. E nós necessitamos passar constantemente por uma metanoia, ou seja, uma mudança de ideias ou pensamentos. Como temos sido bombardeados com pensamentos estranhos. E às vezes eu paro e penso, como que alguém consegue pensar dessa forma? Como que alguém consegue viver dessa forma? Deixar de seguir ou acreditar em determinados conceitos para vivermos um novo modo. Vivermos o modo de Cristo. A metanoia, a mudança, acontece quando passamos a aceitar e a aplicar os ensinos das Sagradas Escrituras em todas as áreas das nossas vidas. Não dá para escolhermos em que área a gente vai permitir a mudança de Deus no nosso coração. É buscar a luz do Senhor no mais profundo do nosso ser. É entregar o controle de toda a nossa vida ao Espírito Santo, sem reservas. Não desejar guardar nada para o seu próprio cuidado. É entregar total e genuína, dia a dia, os nossos corações ao Senhor. A maternidade, irmãs, a vida comum do lar, será bem sucedida quando nos submetermos ao que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto. Nos submetermos ao senhorio de Cristo. Eu sou mãe há poucos anos, né, pastor? Eu achei que eu nem ia ser mãe, e Deus nos surpreende com um milagre. O Efraim é fruto de um milagre. O Efraim nasceu, eu já estava com 41 anos. E todos os meses que eu ia ao médico, ele dizia, a sua gravidez é de risco. E eu saía de lá entristecida, e um dia eu falei, Espírito Santo, eu não posso fazer o Efraim nascer. Eu não posso dar vida ao Efraim. Só o Senhor pode trazer o Efraim com vida. E eu falei para o Espírito Santo, o que eu posso fazer é o que eu já estou fazendo. Eu me alimentava bem, passei quase 9 meses parecendo uma lagarta, comia verde e cuidando. E naquele dia eu falei, Espírito Santo, só o Senhor tem o dom da vida. Eu não sei quantos sabem, eu estava fazendo tratamento para um cisto, quando a gravidez do Efraim aconteceu. Eu tive um sangramento, tanto que no dia que eu vim fazer, porque eu vim fazer o exame em Goiânia, o médico disse assim para mim, grávida você esteve, agora vamos saber se você ainda está. Então, irmãs, a maternidade, ela é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. E eu sou mãe de pouco tempo, 5 anos apenas, ainda estou aprendendo a ser mãe, e depois eu quero conversar com as irmãs mais velhas, quando é que a gente deixa de aprender a ser mãe? Porque a maternidade, a irmã já fez assim, né? Eu acho que quer dizer nunca, né? A maternidade é um desafio. Mas nós só seremos bem-sucedidos nesse dom maravilhoso que Deus nos deu, se nos submetermos à palavra de Deus. O cuidado de mãe, que está, né, no tema que foi nos proposto, é a missão que recebemos, uma missão sublime que nós recebemos. E é a missão que eu acredito que é a mais desafiadora e completa. A missão de gerar, cuidar, nutrir a vida de um outro ser. O gerar, o cuidar, o nutrir é na esfera física, emocional e também espiritual. Uma autora e missionária, Rose, ela destaca em seu prefácio do livro Pais Fracos, Deus Forte. Se você nunca leu esse livro, vale a pena ler. Depois eu posso passar para o pastor César, você conhece, né? Pais Fracos, Deus Forte é um livro fantástico, porque ele busca resgatar a espiritualidade ao coração dos pais e das mães, ou seja, uma paternidade, uma maternidade à luz das Escrituras. Esse livro traz, e é escrito por uma mãe e por uma filha, ele traz a importância de discipularmos os nossos filhos, prepararmos os nossos filhos para a eternidade. Ela destaca, precisamos educar, ensinar, disciplinar, treinar, orar e servir como modelo, mas não devemos depender de nossas competências como pais para mudar os corações de nossos filhos.
Em vez disso, somos aconselhados a confiarmos na fidelidade de Jesus, nosso grande sumo sacerdote, para mudar seus corações. Nós, irmãos e irmãs, e agora falando mais especificamente para as mulheres, fomos chamadas para discipularmos nossos filhos. E talvez você olhe para mim e diga: mas meus filhos já estão grandes, agora perdi a esperança. Nunca é tarde para você viver o propósito de Deus na vida dos seus filhos. Talvez os seus filhos já tenham saído da sua casa, a sua influência sobre os seus filhos é outra influência, mas você ainda pode continuar orando pelos seus filhos. Quando os seus filhos forem na sua casa te visitar, prepare uma mesa, a mesa da bênção, a mesa da presença de Deus. Abençoe a vida dos seus filhos, abençoe a vida das suas noras, dos seus genros, dos seus netos. Você mesmo sendo avó, bisavó, você ainda pode deixar um legado de bênção, um legado da presença manifesta de Deus na sua família. Não desista. Tem pais que estão contando os dias para os filhos saírem de casa, como se assim fosse perder a responsabilidade. Nós nunca perderemos a responsabilidade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Essa autoridade muda, mas você continua tendo a responsabilidade de orar pelos seus filhos. Fomos chamadas, a discipularmos os nossos filhos, vivermos Cristo, ensiná-los no caminho da verdade. E para mim, tendo um título de pastora, quando eu me tornei mãe, foi extremamente desafiador. Parar um tempo para cuidar do Efraim. Muitas vezes, e não foram poucas, eu me sentia inútil. Só trocar a fralda, dar mamadeira, trocar a fralda, dar mamadeira, pôr o menino para dormir, pôr o menino para acordar, dar banho. E eu fui treinada para ser uma mulher útil. Eu fui treinada para produzir fora de casa. E não ri de mim não, porque a maioria de vocês que estão aqui foi treinada na mesma escola que eu. A gente muitas vezes não foi ensinado a ser esposa e não fomos ensinadas a sermos mães. E às vezes eu me irritava pelo fato de ter parado tudo para cuidar de um ser totalmente inofensivo. E talvez você olhe para mim e diga: mas você, pois é. Eu casei, literalmente mudei, e pouco tempo depois veio um filho. Foi no processo normal de Deus, tá? Eu casei, 7 meses depois engravidei, 9 meses depois o Efraim nasceu, tudo assim. Mas foi um impacto muito grande. E como eu disse, eu fui ensinada a produzir fora de casa. E quando eu me vi casada, longe de família, longe das minhas raízes de origem, casada, grávida, o nascimento do Efraim foi um turbilhão de emoções. Até entender que a minha vida é feita, e a sua vida também é feita de estações, é feita de tempo. Hoje o Efraim já tem 5 anos. Quando o Efraim completou 5 anos, eu lembrei do dia que eu cheguei com ele em casa, porque lá na cidade que eu moro atualmente, que eu costumo brincar que é os confins da terra, quase ninguém nasce na cidade. Só se for parto normal, que a mãe já chega lá no hospital e o bebê já sai lá, e aí não tem jeito, de pôr o bebê para dentro. Como o Efraim nasceu de parto cesárea, por uma questão de segurança para a mãe e o filho, quando eu voltei para a minha cidade, eu cheguei em casa com aquele bebê conforto, um pacotinho de 50 centímetros dentro, e eu dizendo assim: Senhor, o que eu faço? O que eu faço com um menino de 50 centímetros? Mas dia a dia, o Senhor foi me ensinando, e hoje eu já posso, pela graça de Deus, dizer isso a algumas irmãs, que a nossa vida é feita de estações. Cada fase da vida dos nossos filhos é um tempo novo. E aproveitem, irmãos. Não fica desejoso de que seus filhos cresçam e saiam de casa. Quando o Efraim era bebezinho, as pessoas me diziam: aproveita porque passa rápido. E eu, com um turbilhão de coisas, eu pensava assim: não sabe o que diz. E hoje eu já falo: passa rápido mesmo, voa. Muitas mães, até cristãs, avós, bisavós, têm ensinado seus filhos para serem bem-sucedidos, terem uma carreira, terem dinheiro, mas não têm criado seus filhos para o padrão eterno de Deus. Eu vi esses dias alguém dizendo que se o filho for bem-sucedido, mas não for preparado para a eternidade, a pessoa falhou severamente
em criar o seu filho. Não repasse para os seus filhos, netos, os traumas e frustrações que você teve em seu casamento, relacionamento, sua vida. De você pode vir uma família curada, de você pode vir uma família restaurada, de você pode vir uma família transformada pela graça reveladora de Cristo. Tem mães que dizem às filhas, não casem, tenha dinheiro, ganhe dinheiro para não depender de homens. Isso é uma mentira que Satanás tem implantado no coração das jovens, das adolescentes dessa sociedade. Você não vai ser plena, feliz e completa se você começar a entender que você só nasceu para ganhar dinheiro. Ninguém é pleno, feliz e completo se vive só para ganhar dinheiro. Prova disso é o Rio Grande do Sul. A gente vendo casas inteiras sendo arrastadas. E não estou dizendo uma figura de linguagem, literalmente, casas descendo. Talvez o projeto de vida, de uma vida inteira. Talvez projeto de pais que deixaram de viver e conviver com seus filhos para dar algo melhor. Sabe o que você pode dar de melhor para a sua geração? É a presença de Deus, é a sua presença. E não estou dizendo, irmãos, que é fácil. Eu estou dizendo que é possível, sabe por quê? Porque Deus diz que é. E no começo a gente concordou que tudo que Deus faz é bom. Gente, Deus não mudou. Devemos cumprir a nossa missão, e quantos de nós, e principalmente as mulheres, foram machucadas e foram ensinadas de maneira contrária à palavra de Deus pelas suas mães. Não use isso como desculpa. Busque, agora que você tem a revelação da verdade, o modo que Cristo quer que você viva dentro da sua casa, dentro da sua família, deixando um legado. Nossa missão enquanto mães é glorificar a Deus na vida dos nossos filhos. Devemos viver de acordo com o que a Bíblia nos orienta. A prioridade para as mulheres é o cuidado do seu lar e dos seus filhos. Talvez ninguém mais deixe o senhor me chamar, pastor. Mas essa é a verdade da Bíblia. A prioridade da mulher é cuidar da sua casa. Tem pessoas que são excelentes profissionais, mulheres assim, mas se você chega na casa, é uma lástima. Tito 2, 3 e 5 nos diz, falando dessa questão da missão da mulher, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nesse texto nós temos orientações para as senhoras, você que já criou seus filhos, já tem netos. Seja digna de confiança para orientar as mulheres mais novas. Tem irmãs que envelhecem, infelizmente, sem um pingo de sabedoria e dá maus conselhos, aos filhos, às filhas. Você que já é uma jovem senhora, pela Bíblia você foi chamada a discipular as irmãs mais novas. E você foi chamada ainda a continuar cuidando do seu lar. Tem irmãs que se você quer fugir dela, você vai para a casa dela. Porque ela não para lá. Nesse texto temos orientações também para as irmãs mais novas. Serem bondosas, sujeitas a seus próprios maridos. E para quê, irmãos? Para que o nome de Deus seja glorificado. Mães, ainda temos Provérbios 31, 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Provérbios 31 é bastante desafiador para as mulheres, né? A gente fica pensando como que aquela mulher dava conta de fazer tanta coisa. E por fim, ainda dentro desse tema, né, dessa parte, Provérbios 14, 1, a mulher sábia edifica a sua casa. Olha que coisa séria, irmãs, mas a insensata derruba com as próprias mãos. E eu quero agora dizer para os pais, mães, para todos nós que estamos aqui, devemos lembrar que é uma bênção a vida ordinária do lar. E ordinária aqui não é um palavrão, tá? É a vida comum, o dia a dia.
Ao contrário do que estão pregando constantemente, no viver ordinário, cotidiano, acontecem grandes milagres. Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Aprenda, queridos e queridas, a olhar para a sua casa, seu lar, sua família com os olhos de Cristo. Agradeça pela família que tem. Se alegre em Deus pela sua casa. Regozije-se no Senhor pelo aquilo que Deus tem te dado. Agora eu quero dizer mais especificamente para as mães. Mães, estabeleça em seu lar a cultura do reino de Deus. Ore com e pelos seus filhos. Aproveitem as oportunidades para mostrarem Jesus em sua vida e em seu lar. Talvez você que os seus filhos já saíram, os surpreenda. Quando eles chegarem para lhe visitar, não converse sobre coisas triviais somente. Os chame para orar. Ou prepare um belo café da manhã. Minha mãe é exímia nisso. Não sei quantos já foram visitar minha mãe, até porque ela não é muito dada a visitas. Mas a minha mãe vai servir um café. E quando eu estou falando café, é um café preto. A minha mãe coloca um suplar. A minha mãe coloca um pires, uma xícara, uma colher, caso alguém queira açúcar. Minha mãe faz de algo comum, algo extraordinário. Minha mãe não vai servir água para mim, que agora ela considera visita, num copo. Ela pega uma bandeja. Eu falei, mãe, deixa a bandeja aí, né? Já pego. O meu irmão até às vezes vai lá em casa e fala, mas você tem que aprender com a nossa mãe, né? Eu não sou muito assim, estou tentando melhorar. Mas você que os seus filhos já saíram, os abençoe com o seu afeto, o seu carinho, os receba como se você estivesse recebendo Jesus na sua casa. Talvez os seus filhos não estejam no caminho do Senhor, mas você pode ganhá-los pela manifestação da graça amorosa de Cristo através de você. Os sirva com amor, os receba com compaixão. E nada do que eu estou dizendo aqui, eu estou falando que é fácil. Mas nós precisamos passar por uma metanoia, uma transformação de vida. Uma autora, em uma conferência de outubro de 2007, falou: a responsabilidade que as mães de hoje em dia têm exige mais vigilância do que nunca, mais do que em qualquer outra época. Precisamos de mães que saibam que os filhos nasceram em um mundo no qual temos que lutar contra, não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, como está lá em Efésios 6:12. No entanto, as mães não precisam temer. Quando as mães sabem quem elas são e quem Deus e que se relacionam com Ele, terão grande poder de influência sobre os seus filhos. E preste atenção no que eu vou dizer agora. Você tem uma mesa na sua casa? Mesa mesmo. Quem tem mesa aqui em casa? Levanta a mão. E os outros? Por que não tem mesa? Nós temos substituído a mesa da comunhão, a mesa da presença, a mesa da reunião, por um balcão. Você come o pão na mão, em pé, porque você está apressado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Estabeleça, pelo menos, uma refeição à mesa, com todos os presentes, todos que moram na sua casa. Ore nesse tempo, aproveite esse momento para conhecer o coração de seus filhos. Se você puder ter um sofá ou uma mesa, tenha uma mesa. Dispense o sofá. Na mesa, queridos e queridas, nós conhecemos o coração uns dos outros. Eu não tenho tempo. Se você não tem o tempo para a sua família, você vai ter tempo para quê e para quem? Faça pelo menos uma refeição, todos sentados, em redor da mesa. Convide o Espírito Santo para fazer parte daquele momento. Você que ainda tem filhos pequenos, os instrua através da refeição. Quando você senta à mesa, você pode resgatar o seu casamento. Quando você senta para ter um tempo de comunhão e intimidade com os seus, você pode resgatar o coração dos seus filhos. Nós temos muitas vezes perdido a nossa família porque nós temos trocado valores. Temos decidido que os nossos filhos precisam mais de coisas do que da nossa presença. Nada que você der aos seus filhos vai ser mais valioso do que o tempo que você tem com eles. Se você não tem uma mesa e você ainda tem filhos, principalmente filhos pequenos, providencie uma mesa, nem que seja aquelas mesas de 4 lugares baratinha. E faça as refeições à mesa, pelo menos uma refeição. Já está comprovado o benefício da mesa, da comunhão, da reunião da família em torno da mesa.
Porque muitos têm se isolado, muitos estão perdidos dentro da própria casa. Nós temos visto reportagens e reportagens de pais que dizem: eu não conheço meus filhos. Porque o filho chega em casa, pega um prato de comida e vai comer no quarto. Com celular. Conversando não se sabe com quem. Muitos casamentos têm sido destruídos porque os maridos têm trocado o tempo de comunhão da mesa com a esposa em troca do celular. E lá em casa nós estamos atualmente em 4 pessoas. 4 pessoas. Lá em casa não se abre mão de fazermos a refeição do almoço juntos. Às vezes o José não está conosco porque ele saiu para trabalhar numa fazenda longe, não dá para voltar, mas todos os almoços, independente de ser visita, de morador de casa, nós fazemos em volta da mesa. E eu quero dizer para você, não é fácil, é difícil, mas nós não abrimos mão de nos reunirmos, sentados à mesa, oramos antes da refeição. É o que nós conseguimos fazer na hora do almoço. Não sei se o seu é café da manhã, se o seu vai ser lanche da tarde, vai ser janta, mas não abra mão do tempo de comunhão em família. E outra coisa, quando você for para a mesa, deixe o celular fora. Porque não adianta você reunir a sua família à mesa e o marido está aqui, a mulher está ali e o filho está lá no celular. Não adianta. Precisa ser um tempo de intimidade, de comunhão, olho no olho. Nenhum relacionamento pode ser substituído pelo celular. Se você não tem uma mesa, te convido a comprar uma mesa para sua casa. Muitas pessoas moram na mesma casa, mas não tem nenhum tipo de comunhão e nem contato. Tem casais que eles só se encontram para o ato íntimo, como se fossem estranhos. Casamento não se sustenta baseado simplesmente no momento íntimo. Não existe poder na mesa pela mesa, mas existe graça e favor na comunhão e na interação da família. Quando você senta à mesa, você pode perguntar para o seu cônjuge, conversar com ele, você pode interagir com seus filhos. Talvez você me ouvindo falar possa dizer: você não conhece a minha rotina. Não conhece, sinceramente, nem estou a fim de conhecer. Você não conhece a rotina dos meus filhos? Não, mas eu conheço o Deus que disse que nós precisamos cuidar uns dos outros na família. E se Deus disse que precisamos cuidar uns dos outros, discipularmos os nossos filhos, é porque com certeza nós teríamos tempo para isso. O Senhor nunca ia dizer para fazermos algo que Ele não nos capacitaríamos a fazer. Talvez estejamos correndo muito buscando um tesouro na terra, colocando os filhos em diversas atividades, no centro de línguas, esporte, música, um curso extra de alguma coisa. E você pode me falar: mas tudo isso é necessário para o futuro do meu filho. E eu te digo, o futuro do seu filho é importante em todas as áreas, principalmente na que vou falar, na eternidade. O quanto você tem investido na eternidade dos seus filhos. Na eternidade, nenhuma formação do seu filho contará. Deus não vai chegar lá na porta dos céus, isso é só uma questão hipotética, tá, irmãos? Não vai ser assim. E dizer: César, quantas formações a sua filha teve? Quantos PhD a sua filha conseguiu? Não. Deus vai perguntar: César, quanto você discipulou o coração da sua filha? E essa é a pergunta que Deus vai fazer para cada um de nós. É o quanto nós discipulamos os nossos filhos. Nós precisamos criar os nossos filhos para a eternidade. Sinceramente, a gente ainda está importando com a salvação dos outros. O pediatra do Efraim, ele é novo, pai de 3 filhos, não é cristão, não na nossa visão, né? Mas ele é totalmente contra que a gente encha as crianças de atividades. Eu falei: doutor, o que o senhor acha de eu colocar o Efraim no futebol? Porque eu tenho medo do Efraim cair, machucar, quebrar a perna, né? Essas coisas assim. Ele disse: mas é só no futebol, né? Aí eu fiquei assim, ele falou: não, porque tem pais que chegam aqui, que enchem os filhos com agendas, e não é à toa que tem criança suicidando, de estresse. Uma família debaixo da graça encontra recursos, forças e direção no tempo das provações.
Uma frase atribuída a João Calvino diz: a família é o laboratório da vida cristã, onde aprendemos a aplicar os princípios da palavra de Deus em nossos relacionamentos diários. Com a presença de Deus em nossa vida e lá, nós somos fortalecidos. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, grande, pequeno, você ainda mora na companhia dos seus pais, você precisa, cada um de nós precisamos interceder ao Senhor pela nossa vida. Precisamos orar dia a dia, pedindo ao Eterno uma nova mente, como diz Romanos. E eu quero, para a gente poder partir já para a conclusão, deixar algumas orientações práticas para o cuidado das mães. E serve também para os pais e para todos os que estão aqui. Muita gente diria assim: eu morreria pelo meu filho. E eu vi essa frase esses dias na internet: você viveria pelo seu filho? E eu quero dar algumas orientações práticas. Confesso que algumas delas eu ainda estou tentando praticar. Primeira coisa, ore e leia a Bíblia todos os dias. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, ore e leia a Bíblia todos os dias. O presbítero Jefferson falou um pouco sobre isso na reflexão que ele fez. Ore, mães, para que você tenha amizades que te aproximem de Deus. Ore por sabedoria, ore pela sua saúde física, emocional e espiritual. Ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, enfim, ore. Coloque Deus na centralidade de sua vida. Se você já é avó, seus filhos já estão fora do ninho, continue orando por eles. Ore pelos seus genros, pelas suas noras, pelos seus netos. Ah, eu não gosto da minha nora. Ei, seu filho teve direito de escolher. Da mesma forma que você teve de direito de escolher quando você foi casar. Ai, não gosto do meu genro. Ore por ele mesmo assim. Seu filho o escolheu, o acolha, o receba com graça. Ah, meu genro não é crente. Ore por ele. Aí que você tem que orar por ele. Ai, meu neto é muito peralta. Ore pelo seu neto peralta. Ore pela sua família. A oração e a leitura da Bíblia não é um ritual que precisa ser cumprido. Quando falamos da importância desse tempo, é para que as mães de todos os que estão aqui tenham intimidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro conselho: deixe de seguir pessoas que te fazem sentir frustrada com a sua família, com a sua maternidade e o propósito do Eterno para você. Enquanto filha amada dele, esposa e mãe, se você segue algum perfil na rede social que tem te deixado triste, frustrada, deixa de seguir. Dá um clique lá e deixa de seguir. Para que você vai alimentar a sua alma, sua mente, seu espírito, seu coração com coisas que não frutificam? Deixe de seguir nas redes sociais pessoas que ensinam conceitos fora da palavra de Deus. Eu, quando eu já estava grávida e o Efraim nasceu, eu comecei a seguir alguns perfis na rede social. E aí as coisas pareciam boas. E eu fui levar aquilo à luz da palavra. Era contrário ao que Deus estava dizendo para eu fazer. O que eu fiz? Deixar de seguir. Siga perfis nas redes sociais que te acrescentarão conhecimento e mudança. Olhe para dentro de si, se conheça, olhe sua história, olhe no espelho, entre aspas, e se reconheça. Olhe para os seus traumas, suas dificuldades, se essa for a sua necessidade. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro de um sofrimento, se tornando um prisioneiro de uma história passada. E, gente, não estou dizendo aqui que é fácil, mas deixe a história no passado. Você, às vezes, é cristão há tanto tempo, mas você carrega um fardo. Minha mãe foi assim, minha mãe não foi assim. Eu conheço uma pessoa que ela disse que tinha muitas dificuldades porque ela foi muito amada. A família super protegeu. Agora, você já é um adulto. Você já pode ir à luz da palavra de Deus e encontrar graça, restauração e cura para a sua alma. Se você entender que precisa de um psicólogo, um psiquiatra, vá. Se você vai ao médico e você precisa tomar remédio, tome. Perdoe. Perdão é algo extremamente restaurador e curador para as nossas vidas. Se perdoe e perdoe os seus. Quantos de nós já fomos magoados? Todo mundo vai levantar a mão, né, pastor? Mas quantos de nós já magoamos também?
Libere perdão. O reverendo Hernandes Dias Lopes gosta de dizer que o perdão é a asepsia da alma. O Dr. Jonas Leone, que é um grande psiquiatra, diz: o perdão é divino e terapêutico. Então, perdoe, receba a cura de Deus para que possa ser um agente de cura para outros. Outro conselho: cuide do seu sono. Gente, dormir é uma dádiva de Deus. É uma bênção para a sua saúde como um todo. Vários médicos já têm ensinado e orientado os seus pacientes que a cada hora que você dorme antes da meia-noite, equivale a 2 horas de sono. Então, durma cedo e durma bem. Cuide do seu sono. Cuide da sua alimentação. Descasque mais e desembale menos. Você sabe o que isso quer dizer? Coma mais coisas naturais. Coma mais frutas, verduras. Aí você vai dizer: frutas e verduras têm agrotóxico. Ótimo, então come fandangos. Você vai ter um sério problema nas suas veias do coração. Então, cuide da sua alimentação. O ideal é que procurássemos um nutrólogo, um nutricionista. Mas como vivemos entre o ideal e o real, se você pode ir a um nutricionista, vá. Mas se não pode ir, evite produtos industrializados, açucarados, gordurosos. Procure comer de maneira mais natural possível. Faça exercícios físicos. Gente, exercício físico é muito, muito, muito importante. Nós somos criados para movimentar, para exercitar. Cada dia de exercício físico é uma poupança para o seu futuro. Eu estou procurando, pastor, me exercitar. E aí o Efraim fala: mamãe, por que você vai fazer exercício? Eu falei: para que eu possa com 90 anos levantar e caminhar sozinha. E eu gostaria de terminar te dizendo, a última observação se faz necessária. Independente de como você vive em seu lar, você não salvará a vida dos seus filhos, do seu cônjuge e da sua família. A salvação do que amamos, como a nossa também, sempre foi e sempre será pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas eu e você, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de viver de Cristo em nosso lar, podemos e devemos ser instrumentos de aproximar os nossos do grande Salvador Jesus Cristo. Que eu e você sejamos agentes de bênção e de transformação do Senhor dentro da nossa casa. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo para louvor da glória dEle. Amém?